Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus, de Maria e da nossa querida irmã Dulce estejam com todos nós. Hoje é o dia do tema livre. Como nós sabemos, temos um tema livre uma vez por mês. Esse tema de hoje, que foi escolhido, ele foi uma intuição dos nossos irmãos. Esse tema, no geral, ele é dado em sala de aula, em estudo. Mas tive que adaptar porque eles solicitaram que ele fosse falado aqui na noite de hoje. Então o tema é Espíritos, o que são e como influenciam em nossas vidas. Antes de mais nada, em 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele já teve essa preocupação, porque o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas dos espíritos superiores. Então Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Então a resposta: muito mais do que imaginais, influencia a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, nós já sabemos que a influência espiritual, ela existe há muito tempo. Há muito tempo nós temos um vínculo com entidades espirituais, até mesmo antes de reencarnar. E, no mesmo Livro dos Espíritos, Allan Kardec enumera, nas questões 512 a 516, Kardec nos apresenta 4 tipos de espíritos que influenciam diretamente nossas vidas diariamente. O primeiro tipo de espíritos são os protetores. Essas entidades, elas recebem nomes variados. Gostaria que vocês me dissessem quais os nomes que vocês conhecem como protetores. Escutaram? Anjo da guarda, espírito protetor, guias, eles também são chamados de bons gênios, também são chamados de benfeitores. Eles podem ser chamados de mentores? Sim, não? Não? Sim. Pode. Não podem ser chamados de mentores. Vou explicar por quê. Os mentores, eles não são guias, não são protetores de pessoas. Eles são guias da humanidade. Então, a responsabilidade deles, a preocupação deles são com tarefas, né? Com o bem, com a divulgação do bem. Um exemplo é que nós temos aqui a mentora Irmã Dulce, que é a guia de todo o trabalho executado na casa juntamente com a sua falange. Então, os espíritos benfeitores, protetores, guias e anjos, guardiões e etc., eles têm um vínculo diretamente conosco. Antes mesmo de nós reencarnarmos conosco, os mentores não. Eles têm bons trabalhos que são feitos a nível de caridade, de amor, né, de evolução. Então, esses espíritos benfeitores, protetores, eles ainda estão em evolução. Por isso, nós temos a mentalidade de que nossos mentores, nossos protetores, eles já chegaram ao ápice, estão muito evoluídos. Evidente que existem aqueles espíritos benfeitores que eles já chegaram num patamar bem alto, tipo Joana de Ângeles, Emmanuel, mas ainda assim eles continuam galgando
o patamar evolutivo, mas são bem mais evoluídos do que nós. Sempre, sempre, sempre. Então, o vínculo que eles têm é como de pais para com seus filhos. Eles estão aqui para nos guiar, para nos estimular, para nos aconselhar, para nos dar ânimo naquele momento, né? Naquele momento de provas. Eles estão ali, estão sempre, nunca nos deixam desamparados de jeito nenhum. Inclusive, eles estão acompanhando a nós desde o nosso nascimento até o nosso desencarne e muitas vezes, eles continuam nos acompanhando mesmo no plano espiritual. E às vezes, eles vêm nos acompanhando a cada reencarnação. Às vezes nós temos contato com esse protetor há muitas e muitas reencarnações que já tivemos. E o que acontece? Ele tem aquela proteção, aquele desvelo muito grande. Mas, uma coisa é certa, ele nos permite a liberdade de usarmos nosso livre-arbítrio. Eles nos deixam acertar, eles nos deixam errar, e eles ficam muito tristes quando nós agimos de forma a não ouvir os seus conselhos. Quando nós, em vez de ir pela porta estreita, em vez de procurar a elevação espiritual, moral, não. Nós procuramos a porta larga e eles ficam tristes, porque eles muito nos amam e nos querem bem. E a tarefa deles de evolução é justamente trabalhar a nós, ajudar a nós. Ou seja, no momento em que isso não é conseguido, a evolução deles também, né, fica debilitada. Nós temos uma grande responsabilidade. O segundo tipo são os nossos amores, são os espíritos familiares. Todos nós, a maioria de nós, tem algum amor da nossa vida, o nosso pai, nossa mãe, o nosso irmão, enfim, vovó, bisavô, que já partiram para o mundo espiritual. Esses espíritos, na sua maioria, são menos evoluídos que nós, ou então eles estão no mesmo padrão evolutivo. O que acontece? Eles nos amam muito, querem nos ajudar, querem fazer o possível para que nós continuemos nos dando bem, né? Imagina aí meu pai. Meu pai já foi, com certeza, ele próximo de mim, ele quer o quê? Que eu me dê bem, que eu fique bem, que eu seja feliz, não é verdade? Mas o que acontece? Como eles estão ainda com a visão do mundo material, porque para estar próximo de nós, geralmente, esses espíritos, eles estão olhando sempre o lado material. O que acontece? Muitas vezes eles nos atrapalham. Aí você pergunta, nossos familiares vão nos atrapalhar? Um exemplo. Existe um livro que é Entre o Céu e a Terra. Então, né, nesse texto, diz assim, que existe uma jovem que ela está querendo abortar. O seu pai, que está desencarnado, que é seu espírito familiar, ele entra em desespero porque não quer que sua filha, né, adquira um novo débito. Botando aquele filho, né, abortando aquele filho. O que ele faz? Ele começa a clamar e chamar os protetores, e tanto chama que eles vêm. Aí vocês vão perguntar, mas que tantos protetores são esses? É o protetor da jovem, o protetor do bebê, o protetor do pai, o protetor do ambiente, porque nós sabemos que existem protetores em todos os lugares. Na nossa casa tem um protetor, aqui tem vários, né? Então o que acontece? Quando eles chegam, aí um deles diz assim, vamos nos dividir. Uns vão para o lado da jovem e vão tentar dissuadi-la
dessas atitudes, desse pensamento que fica ali, né, martirizando. Vamos tentar fazer isso. Agora, vocês outros vão para o lado do Pai e vão retirá-lo daqui. Por quê? Porque ele está atrapalhando o tratamento dessa moça. Ou seja, o espírito familiar, ele se desequilibrou emocionalmente. De tanto querer ajudar a filha, ele se desequilibrou. Então, naquele momento, enquanto ele estivesse ao lado dela, eles não conseguiriam captar, né, o seu pensamento e ali tentar fazer com que ela sentisse aquele filho, com que ela mudasse de ideia. Está entendendo? Então, nesse momento, aconteceu isso. Eles tiveram que afastar um pouco o pai. Isso é uma, vamos dizer, quando geralmente, né, entre aspas, geralmente uma sogra não gosta da nora. Tem maior ciúme, né? A mãe tem maior ciúme do filho. Ela desencarna. Então o que acontece? Ela vem e fica ali nos ouvidinhos do filho dela. Homem, essa mulher não presta. Homem, mande ela embora. Homem, essa mulher não sabe cozinhar para você, não sabe nem lavar sua roupa. E aí fica ali, criando ali uma energia, né? Criando uma energia que, se a pessoa não tiver uma vigilância, pode acarretar o quê? Desavenças dentro do lar. Mas essa mãe está querendo fazer o mal ao filho? Não. Ela simplesmente ainda tem aquele apego, né? Então, nossos espíritos familiares têm isso. Eles nunca vão poder chegar a mentores justamente por isso. Porque a maioria deles ainda continuam conosco, querendo fazer algo que não deveriam fazer. Deveriam estar no seu lugarzinho, né? Aprendendo, evoluindo, para que pudesse realmente nos ajudar. Estão entendendo até aí? Vamos para o terceiro tipo, denominado simpáticos, espíritos simpáticos. Já ouviram falar de espíritos simpáticos? Quando a gente ouve falar esse termo, né? Espíritos simpáticos, eles têm o quê? A simpatia, a afinidade conosco, né? Eles gostam de nós, gostam mesmo. Mas tem uma coisa, eles não têm preocupação nenhuma se vão ajudar ou se não vão ajudar. Nós vamos prestar bem atenção, porque esses irmãos simpáticos estão muito conosco. O que é que acontece? Eles se vinculam a nós, eles chegam pertinho de nós. Por quê? Porque eles afinizam. Vamos dar um exemplo. Um espírito que desencarnou e em vidas passadas, eles gostavam de quê? Eles gostavam de bicicleta. Eles eram atletas. Eles eram ratos de academia, né? Aí eles vão procurar quem? Vão procurar pessoas que gostem de academia, vão procurar pessoas que gostem de pedalar. E ali eles vão estimulando as pessoas. Manel, se faltar cadeira aí, você pega aqui, que tem aqui também, ó. Aí o que acontece? Eles vão estimulando e cada vez mais essas pessoas vão sentindo a necessidade de praticar esportes. Uma pessoa, quando o espírito, em outras vidas, ele era uma pessoa caridosa, uma pessoa que gostava, né, de distribuir roupas e tudo mais. Quando ele vai encontrar o quê? Ele vai atrás de pessoas que também, né, vamos dizer, chega na casa espírita, aquela ali gosta de fazer caridade, aquela ali gosta de ajudar, então eu vou estar do lado dela. Afiniza, ela estimula, e cada vez mais as pessoas vão, né, junto dele. Mas, quando eles afinizam com pessoas que têm vícios, eles são uma pedra no nosso sapato. Quando esses espíritos, em outras vidas, em vidas pretéritas, eles eram pessoas
viciadas, eles vão procurar quem? Pessoas viciadas. Não é verdade? Então, quando eles conseguem, quando eles percebem que aquela pessoa tem afinidade com a vida que eles levavam, aí o negócio fica bom para eles. Porque eles querem estimular justamente aí o vício deles. Então, quando uma pessoa é viciada em bebida, quando uma pessoa é viciada em drogas, lícitas e não lícitas, quando a pessoa gosta de praticar sexos desregulados, então ele sempre vai encontrar um companheiro simpático, aquele que vai chegar e vai estimular. Por isso que é muito difícil quando nós temos um vício. Preste atenção, que olha como é que eles andam muito conosco. Quando nós temos um vício de cigarro, mas como é difícil, né? É difícil a gente deixar, porque eles estão ali, uma que eu quero sentir, porque eles creem que vão sentir o cigarro. Bebe. Aí às vezes a gente dá aquela loucura da gente beber, a gente toma uma cerveja bem gelada, que delícia. Ele também está dizendo, adorei. E aí fica cada vez mais difícil se você não entende, se você você começa a sentir todas aquelas dificuldades, mas você não percebe, você não vigia, você não ora, e aquele espírito vai tomando conta. Agora, eles estão fazendo por maldade? Não, eles não fazem por maldade. Já chegou muita gente aqui, muito espírito aqui chamando, bora ali tomar uma. Cadê você, meu parceiro? Não é não? Eles querem a parceria, eles não querem fazer o mal. Eles não sabem que estão fazendo mal, mas eles querem a parceria. Então, eles estão classificados como obsessores. Agora, obsessores que praticam uma obsessão não odiosa, que é aquela que não é má, mas que pode prejudicar muita gente. Muito. E o que acontece? Quando as pessoas sentem e vão para a casa espírita, quando esses espíritos vêm à Terra e eles são recepcionados com carinho, com amor, com um bom diálogo, eles vão perceber que eles estão fazendo mal. Aí o que acontece? Quantos de nós já escutamos o Espírito dizer, eu não queria fazer o mal a ela não. Já passou por vocês? Eu não queria fazer o mal. Eu não sabia que estava fazendo mal. E aí eles se retiram. Então, muitas vezes nós chegamos aqui na casa espírita, por que nós saímos melhores? Porque o nosso irmão simpático ficou. Simplesmente o vínculo acabou ali. Agora, cabe a nós não deixar que outra simpatia chegue. Não é verdade? Porque um vai, mas pode chegar outro. Agora, nós vamos para um que é muito conhecido, muito falado em todas as casas espíritas, em todas as religiões praticamente, que são classificados por Allan Kardec de mau gênio e espírito obsessor. Esse é odioso. Vocês já ouviram falar muito nessa obsessão, não é? Já ouviram falar bastante. Pois é. Esse sim, ele odeia, ele faz tudo para que nós possamos desencarnar e ficar perto dele. Eles pensam assim, se nós desencarnar, nós vamos para perto dele. Né? Eles têm um vínculo de muito tempo conosco e eles têm uma raiva muito grande, porque nós que encarnamos, muitas vezes eles veem que nós estamos felizes, nós adquirimos uma nova família e tudo mais,
eles não nos perdoam. Então, é uma caça muito, né, deslimitada, sem limite mesmo. Eles desejam a nossa desgraça. Agora, pergunta aqui, o espírito obsessor, ele está colado na gente? Em certos momentos, pode acontecer. O espírito obsessor pode praticamente estar acoplado a nós. Mas, quando isso acontece, é uma obsessão muito difícil de ser tratada. Por quê? Porque quando há uma obsessão dessa, em que o obsessor está vinculado, enraizado junto ao obsediado, o que acontece? Quando ele desvincula o obsediado desencarna. De tão enraizado que está. Está entendendo? Mas um obsessor desse, ele não precisa estar ali acoplado a nós. Mas vocês imaginam a energia de um obsessor num ambiente. Imagine um obsessor dentro da casa da gente, no trabalho da gente, seguindo a gente. Vocês imaginem a energia que ele está ali trazendo a nós. Não é verdade? Agora, pergunto novamente, o obsessor faz a gente beber? Faz a gente usar drogas? Ele faz? Ele é como o espírito simpático? Ele estimula a gente a fazer isso? Diferentemente da obsessão do espírito simpático, o obsessor odioso, aquele que realmente quer o nosso mal, ele não vai estimular a gente a fazer isso. Ele vai nos desequilibrar emocionalmente. Ele nunca vai chegar para a gente e vai dizer, vai beber, bora ali, cai nesse buraco. Não, ele faz assim. Chega aqui perto, começa a usinar energia, de repente, eu olho para o nosso irmão aqui, sem mais nem menos, eu estou com raiva dele. E eu começo a discutir com ele. Eu vou para o meu trabalho, chego lá, meu patrão olha com a cara feia para mim e eu pergunto, o que é que está acontecendo aí? E aí parto para cima do meu patrão. E aí eu sou desmentida. Quantas vezes a gente vai sair dentro de casa e de repente a gente perde o horário, nós ficamos irritados dentro da nossa casa. Nós não gostamos de estar dentro da nossa casa, porque nós estamos sentindo a energia daquele obsessor. O que a gente faz? Nós nos desequilibramos emocionalmente e nós vamos roubar bebê. Nós vamos para a briga, nós vamos assassinar alguém. Foi ele que fez? Não. Ele fica de longe, olhando a gente cair no buraco. Mas não é ele não, é a nossa falta de vigilância. Quando Jesus disse vigiai e orai, é por conta disso. Porque o obsessor não faz não. O simpático estimula. O espírito simpático fala, bora, eu estou com você. Mas ele não está fazendo por maldade. Ele não tem nada planejado. Mas o obsessor planeja. Existem obsessões de anos e anos esperando isso aqui para que a pessoa caia. Isso é como aquela história, aquela parábola que eu já contei aqui do cavalo. Lembra que o diabo solta o cavalo no jardim do vizinho? O que acontece? O cavalo come lá o jardim do vizinho, o vizinho vem e mata o cavalo, o dono do cavalo mata o rapaz, a família do rapaz mata o vizinho, morre todo mundo e o anjo chega e pergunta. Isso é uma parábola, mas explica tudo.
O anjo pergunta para o diabo, por que você fez tudo isso? Ele disse, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Então a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Por isso que a luta maior que nós temos é conosco. Porque nós deixamos a porta aberta. Nós deixamos. Ontem mesmo a minha amiga, que é evangélica, ela brigou com o irmão dela, o que foi que ela fez? Foi tomar cerveja. Aí eu digo, por que você brigou com seu irmão? Por que você não foi para a sua igreja? Por que não foi orar? Porque é mais fácil beber, tira mais o estresse. Vocês acham que tira mais o estresse? Não, né? Então, como é que a gente faz? Vocês vão se perguntar, como é que a gente faz para desconectar, né? Para nos libertar? Como é que nós fazemos para nos libertar disso? Aqui, a casa espírita, né? A casa espírita, aqueles que estudaram muito mais do que nós, eles dizem que existem 9 passos para que haja a desconexão espiritual, para que nós fiquemos libertos. E a casa espírita oferece muito isso. O primeiro passo é o atendimento fraterno.